Se Lula perder a eleição de 2026, o BRICS acabou. Pelo menos como o conhecemos. No último encontro entre Vladimir Putin e Xi Jinping, uma coisa ficou clara para quem sabe ouvir nas entrelinhas da diplomacia. O Brasil, com Lula, é hoje uma peça-chave no projeto que está desafiando o domínio dos Estados Unidos sobre o planeta. Quando Putin citou o Brasil com aquele olhar que mistura cálculo e admiração, o recado foi direto. Sem Lula, o BRICS perde a alma da América Latina. Pode parecer exagero para quem não entende como funciona o jogo global. Mas no xadrez geopolítico, existem peças que valem mais do que aparentam. E Lula, com todos os seus defeitos, se tornou o ponto de equilíbrio entre o Ocidente decadente e o novo bloco que quer nascer forte, soberano e independente. Por isso, os próximos meses deixaram de ser apenas uma questão interna. O que vai acontecer nas eleições de 2026 está sendo observado, debatido e planejado em Moscou, em Pequim, em Joanesburgo e até em Teherã. É emocional, sim. É simbólico, sim. Mas é principalmente estratégico. O que Putin e Xi enxergam em Lula não é carisma ou ideologia. Eles enxergam uma liderança capaz de dizer não à chantagem americana, de negociar com múltiplos polos sem abaixar a cabeça e, principalmente, de manter o Brasil fora da coleira de Washington. E isso, para o BRICS, é a linha entre avanço e retrocesso. Se Lula cair em 2026, o que vem depois? Um governo alinhado com a OTAN, um presidente que volta a bajular os Estados Unidos, que freia os acordos com a China, que cancela os investimentos russos, que sabota a criação da moeda comum? A resposta, infelizmente, é sim. E não pense que isso é só especulação. Foi exatamente isso que aconteceu anos atrás. O Brasil virou as costas para os BRICS e se ajoelhou na frente do dólar. Resultado? Estagnação e um país ausente nas grandes decisões globais. Mas agora o mundo é outro. A guerra da Ucrânia reconfigurou tudo. As sanções unilaterais viraram arma suja. E os países que antes eram tratados como emergentes se levantaram. Rússia e China já fizeram sua escolha, não voltar atrás. E Lula, ao manter as portas abertas para ambos, mesmo sob pressão da Casa Branca, mostrou que o Brasil também pode trilhar esse caminho. É isso que assusta o Ocidente. É isso que incomoda os meios de comunicação pagos por interesses estrangeiros. Porque o BRICS que está sendo construído hoje não é mais um grupo simbólico. Está se transformando em uma força concreta, com banco próprio, projetos energéticos, rotas de transporte alternativas, sistemas de pagamento paralelos ao SWIFT. E o Brasil tem um papel que nenhum outro país da América do Sul pode assumir. Porque só o Brasil tem o tamanho, a força econômica, a produção agrícola, a liderança continental e a diplomacia experiente para sustentar esse bloco com legitimidade. Mas sem Lula, tudo isso desmorona. E não é idolatria, é leitura de cenário. Nenhum outro nome que hoje disputa a presidência tem a disposição de bancar esse projeto. Nenhum outro nome aguenta a pressão da imprensa, das elites entreguistas, do sistema financeiro e ainda assim permanece firme com Rússia, China e Irã. Se Lula sair, o Brasil vai ser cooptado. Vai se calar, vai se curvar. E o BRICS perde seu canal com a América do Sul, perde seu equilíbrio, perde sua ponte com o mundo tropical, com o Atlântico Sul, com os países que ainda não se ajoelharam. Essa eleição não é sobre esquerda ou direita, é sobre soberania, é sobre independência, é sobre o papel do Brasil no século XXI. E se você acha que está longe demais para ser afetado por isso, pense duas vezes. É o preço da comida, o preço do combustível, a estabilidade do real, o acesso a novas tecnologias, o tipo de guerra que o país pode ser forçado a apoiar ou rejeitar. Tudo está em jogo. E tudo começa em 2026. O maior pesadelo dos Estados Unidos hoje não é a guerra da Ucrânia. É a moeda BRICS. Um novo sistema financeiro que une a Rússia, China, Brasil, Índia, África do Sul e os demais países convidados, com comércio em moedas locais ou em uma unidade própria, lastreada em ouro, petróleo e produção real. Isso acabaria com a ditadura do dólar. Cortaria o pescoço da chantagem que sempre foi usada contra países soberanos. E é exatamente nesse ponto que o Brasil se torna mais do que importante. Ele se torna necessário. Sem o Brasil, a moeda BRICS não se sustenta. A China lidera a indústria. A Rússia, os recursos estratégicos. Mas é o Brasil que garante estabilidade agrícola, peso político na América do Sul e diplomacia de equilíbrio. Quando Lula abraça esse projeto, mesmo sem anunciar em alto e bom som, ele está cavando uma rota de saída para dezenas de países que vivem escravizados por dívidas em dólar e sanções arbitrárias. E é por isso que, se Lula cair, o projeto trava.